Nós vamos agora trazer a nossa entrevista de hoje, que é possível liderar e ser amigo da sua equipe de trabalho? Como separar as coisas, deixando a vida pessoal fora da vida profissional? Ou não é melhor separar? Deixa misturar tudo. Como é que funciona isso? Vamos comentar sobre esse assunto com o administrador de empresas, o senhor Eduardo Rocha, que já está na linha conosco. Senhor Eduardo, seja bem-vindo à Rádio Nacional. Uma boa tarde. Boa tarde, Luciano Barroso, boa tarde a todos os ouvintes. Aqui ao meu lado eu tenho o Adalto Gouveia, vai também participar da nossa conversa. No Rio de Janeiro, onde você está, nós temos a Dáurea Gramático, jornalista e apresentadora também do programa, escritora. Em São Paulo, conceituado jornalista, Anchieta Filho. E nós vamos bater um papinho sobre essas possibilidades. Nós já falamos aqui entre nós o seguinte, vai dar certo. Um diz o seguinte, se o comandado respeitar o chefe, fica mais fácil. Bom, é o seguinte, é possível, logo da primeira pergunta feita pela produção, é possível liderar e ser amigo de sua equipe de trabalho? É ou não? É possível, sim. Apesar de que isso é um dilema ético hoje dentro das organizações. Porque se confundia muito no passado, e ainda hoje em algumas empresas se confunde, amizade com complacência, né? Amizade com o deixar levar-se e deixar o seu comandado fazer aquilo que é mais pertinente e mais agradável para ele. A ideia, portanto, é que realmente tem uma separação de papéis no momento em que esteja se delegando atribuições, no momento em que você esteja realmente prestando contas daqueles seus afazeres, né? Mas hoje não se concebe mais a ideia, dentro das empresas, de uma empresa desumanizada, né? Robotizada, onde as pessoas estão trabalhando distantes umas das outras, não podem tomar um café juntos, não podem almoçar juntos, não podem ficar no final de semana unir suas famílias. O extremo tem prejudicado sensivelmente até o bem-estar dentro das organizações, né? Então eu acredito que nós estamos passando por um momento de ruptura e esse debate ele vai se aprofundar e devemos sim chegar a um senso comum, a uma ideia em que possa ter a separação dos papéis ao mesmo tempo em que o líder, o gestor, possa realmente trazer as implicações, as atribuições para os seus comandados. Anchieta Filho, em São Paulo, tem perguntas a fazer, Eduardo. Vamos lá. Obrigado, Luciano. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Eduardo, o meu meio de profissional sempre foi redação de rádio. Eu sempre observava que alguns chefes sempre tinham uma relação mais estreita com alguns e beneficiavam esses, entre aspas, amigos. Então é preciso ter um código de conduta, né, para evitar esse tipo de injustiça. A gente aqui de redação, uma conduta que pode ser benéfica e maléfica é a questão da escala de trabalho. Como é que pode ser feito esse código de conduta? O código de conduta, ele normalmente é desenvolvido e construído com todos os membros da equipe, né? Eu acho que um dos fatores centrais, certamente um dos fatores centrais nesse processo é a transparência. No ambiente que se tem transparência, todos esses ruídos eles desaparecem com o passar do tempo, né? Além do manual de conduta, tem um manual de comunicação. Como é que é feita a comunicação entre os gestores e comandados, para que todos não se sintam prejudicados em algum direcionamento de escala, por exemplo, né? Na maioria das vezes, essa percepção ela ocorre justamente pela ausência de comunicação. Isso é muito comum em algumas empresas, quando o gestor toma as suas decisões e não comunica os porquês tomou aquela decisão. E isso acaba gerando na cabeça de cada um, a partir do seu mapa interno, quais foram os critérios que ele utilizou. No momento em que você, além de ter um manual de conduta, você tem um manual de comunicação interna, ou seja, todas as decisões que são tomadas dentro da organização, como elas serão comunicadas, como é a transparência dos processos propriamente dito, acho que elimina, talvez não elimine totalmente, mas reduz significativamente a possibilidade de acontecer coisas como isso, como esses casos. E quando acontece algum problema com esse código de conduta, pode inclusive gerar
algum conflito trabalhista indo até parar na justiça? Pode ser? Pode ser, sim. Algumas empresas têm área de governança que fica vigilante em relação a isso, né? O gestor hoje, ele tem... Muitas empresas têm delegado para o gestor a sua função também de recursos humanos, a gestão da própria... processo educacional dentro da empresa, de treinamento e tal. Mas o ideal é que essa parte ética ela realmente seja isolada, né? Que seja feita por uma outra equipe, porque assim você não tem um conflito de interesses, né? Ou seja, se aquele funcionário que estiver ligado a um gestor específico não atender aquele manual de conduta ou ferir alguma norma da empresa, é esse departamento de ética que atua e não aquele gestor que está ligado diretamente a ele. Vamos ao Rio de Janeiro. Adalto, deixa eu ir ao Rio de Janeiro. Claro, A nossa dama no Rio está chamando. Dáurea Gramático, a sua pergunta, Dáurea. Eu queria saber com o Eduardo o seguinte. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Eu queria saber, por exemplo, um gestor, ele tem lá as suas atribuições, tal, aquela coisa formal. Mas vamos supor que ele queira organizar uma festividade. Ele vai fazer, vou agradar o pessoal e vou organizar uma festividade. Vou fazer, por exemplo, um aniversário de algum funcionário, alguma coisa parecida assim. Como é que ele faz para isso não parecer uma coisa muito amistosa, um puxa-saquismo, vamos dizer assim? Isso aí vai depender muito de cada ambiente, né? Existem algumas empresas que elas já têm esse cenário muito bem configurado, né? Ou seja, isso já é uma regra, como por exemplo os aniversariantes do mês, os aniversariantes da semana, né? As celebrações de cumprimento de meta, que é muito comum, né, nas empresas que trabalham com vendas. Se nós cumprimos a meta desse ano, a gente vai fazer uma celebração. A ideia é que a celebração sempre seja em locais neutros, né? Porque os locais neutros, eles, em locais muito íntimos, podem gerar aquelas chamadas de desvio de conduta pós-trabalho, né? A pessoa se excede um pouquinho no álcool, e aí começa a falar alguma coisa desagradável, e gera-se uma distorção, uma intriga naquele momento. Quando você leva essa celebração para um local neutro, evita-se, além desses constrangimentos que podem acontecer na casa de cada um, a possibilidade de você também restringir o consumo de bebida alcoólica. Na minha opinião, as festividades de empresa deveriam evitar bebida alcoólica. Tá? Isso é uma opinião. Porque, na maioria das vezes, é a bebida alcoólica que é o grande propulsor aí de momentos desagradáveis, né? E faz-se a celebração, tem a comunhão, todo mundo se conversa e deixa-se a bebida alcoólica para outro momento, em outro momento oportuno. E o almoço durante o dia, na rotina? O almoço rotineiro em restaurantes perto do local de trabalho? Como é que deve ser essa estrutura de comportamento, Eduardo? Eu não vejo nenhum problema em relação a isso, né? Desde que seja algo acordado. Eu costumo dizer que tudo tem que ser acordado. Agora, uma das grandes diferenças, uma das grandes dificuldades que as pessoas têm hoje, na minha visão, é desligar a chavezinha, né, de funcionário para uma pessoa, um amigo, um companheiro, e esse dilema hoje tem se agravado, né? Nós tivemos aí um caso de um dos executivos do McDonald's que namorou com uma funcionária, apesar de que o namoro era consensual, mas como isso era proibido no Código de Ética, ele acabou sendo afastado. E era uma das pessoas que melhor trazia resultado para dentro da empresa, né? Quando a gente vê por essa ótica, né, é como se dentro da empresa a pessoa ela precisasse se comportar igual como se comporta fora. E nós sabemos que estamos adotando papéis em ambiente, nós somos muito sensíveis ao ambiente. Cada ambiente nos traz um comportamento, uma forma de pensar diferente, né? Então, a principal habilidade, inclusive, eu trabalho com programação neurolinguística, a gente orienta as pessoas, quando eu faço treinamento nas empresas, é desligar a chavezinha mesmo. Saiu da empresa, desliga a chavezinha, deixa aqueles problemas lá para que você resolva lá, aquelas indiferenças, né? Quando você sai, você é um ser humano, você é capaz de se confraternizar com outras pessoas, com outros seres humanos também, de debater ideias, de aproveitar os momentos de lazer para conversar coisas agradáveis. E eu acho isso pertinente, na minha visão, é o que hoje a gente precisa dentro das organizações.
se desumanizou demais as empresas, né? Se gerou muito conflito e as pessoas realmente elas não estão aguentando mais isso. É isso aí. Muito obrigada, Eduardo. Com você então, Luciano. Vamos passar aqui para o Adalto Gouveia, que também tem perguntas. Vamos lá, Adalto. Eu fiquei, o Eduardo falando, eu pensando aqui, Eduardo falou na chavezinha, desligar, saiu daqui, né? Saiu do trabalho, você desliga a chave e você é outra pessoa. E Lindinho estava aqui, a gente comunicando aqui, e ele me disse o seguinte, eu acho que a coisa foi muito bem acertada. E lá fora a gente não pode ser, né, diferente do que a gente é aqui dentro. Lá fora a gente representa a empresa. Eduardo, como é que é isso? A gente faz parte de uma empresa e fora dessa empresa também a gente representa esse trabalho, esse caminho. A pessoa que está na liderança também tem essa função? Sem dúvida, alguns executivos, gestores que estão levando o nome da empresa no seu próprio papel social, né, eles têm mais compromissos com essa conduta, né? Quando a gente vê essas pessoas, a gente lembra até inclusive de quem elas representam, né? Isso se estende também para as outras pessoas. Quando eu falei especificamente em virar a chave, não é você se tornar outra pessoa, porque você não se torna só outra pessoa, você é a mesma pessoa. É você não levar para dentro do teu cotidiano aqueles problemas que foram debatidos dentro da empresa, né? Os conflitos, para levar os conflitos para fora. Agora, a conduta tem que ser a mesma, né? Ou seja, você tem que prezar pelo respeito, você tem que prezar pela sua forma de se expressar, de se comunicar. Eu, quando estou aqui, eu estou comunicando com vocês, eu estou representando a minha empresa, que é o meu instituto. Eu tenho que prezar pela boa conduta, né? Vou almoçar agora. Eu sou essa pessoa que tem um alinhamento com os meus valores, com os valores da empresa, né? Agora, quando eu levo aquele debate da minha reunião que eu tive de forma mais calorosa, que às vezes acontece nessas organizações, para fora, fazendo uma transferência de que aquela pessoa lá naquela reunião, ela também se comporte do mesmo jeito em um almoço de trabalho, na minha visão, isso acaba se distanciando das pessoas, porque ali os interesses que ela está defendendo são outros. Enquanto que você está almoçando, você está simplesmente querendo descontrair, desligar a sua chave dos problemas, ter um momento de lazer, de relaxamento, baixar sua ansiedade, né? Hoje, dentro das empresas, estamos vivendo um surto de transtorno de ansiedade, onde as pessoas estão levando as preocupações para fora à noite, antes de dormir, levando trabalho. Não que isso não seja possível ser feito, mas sempre com moderação. Senão você vive a empresa o tempo inteiro, 100% do tempo, vai dormir, vai conversar com a esposa da empresa, com o filho da empresa, e a empresa, quando ela pensa em você, ela quer que você também traga a sua vivência do seu cotidiano para alimentar e enriquecer o trabalho interno. Eu penso que tem que ter um equilíbrio nesse aspecto. É isso, doutor. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Para que possamos encerrar, Eduardo, dá uma checada geral. Anchieta, alguma dúvida? Olha, eu queria saber do Eduardo o seguinte, ele citou o exemplo do chefe do McDonald's que foi afastado por namorar uma subalterna. E esse é o tipo de relação que eu acho que é mais perniciosa do que da amizade apenas. Porque quando o chefe tem alguma relação com o subalterno, muita coisa errada pode acontecer. Isso é o pior do mundo para as empresas, não é, Eduardo? Sem dúvida nenhuma. Essa é uma conduta que na maioria das empresas hoje ela é condenada, né? Porque isso envolve diversos fatores, né? Desde um suposto assédio, como também uma troca de interesses, né? Realmente isso especificamente é algo que deve ser evitado dentro das organizações. Ok. Muito obrigado, Eduardo. Dáurea, alguma dúvida, Dáurea? Na verdade, pelo que o Eduardo falou conosco aí, dá a impressão de que as empresas, mesmo que não tenham uma grande estrutura, elas têm que ter compartimentos estanques para lidar com determinadas situações, como a gente falou aí, a questão do aniversário, da festividade, tal, tem que ter um grupinho já
especial para cuidar desse assunto, para que o chefe mesmo, aquele chefe que cuida das formalidades da empresa, não tenha que se envolver muito, né? Para evitar esse tipo de proximidade indesejável, né? É o melhor dos cenários. É o melhor dos cenários, sem dúvida. Até nas empresas pequenas, por exemplo, a minha empresa hoje, ela tem 7 funcionários, é uma empresa pequena, né? E mesmo assim eu tenho uma pessoa que é responsável por isso. Então, não é a gestora direta, né? Ela é uma pessoa ligada direto a mim e ela fica monitorando e verificando esses excessos que podem acontecer e sempre lembrando as pessoas do manual de conduta, dos valores que nós definimos e do nosso manual de comunicação, para que eles possam ficar atentos, principalmente quando eles estiverem fora do ambiente de trabalho. Muito legal. Geralmente é uma secretária do chefe que faz. Exatamente. Esse tipo de coisa, né? Exatamente. É uma secretária executiva. Uhum. Obrigada, viu, Eduardo? Eu que agradeço. Era isso Administrador que de eu tinha que empresa, falar. Eduardo Rocha, muito obrigado. Você falou da sua empresa, Eduardo. Você dá consultoria em todo o Brasil. Tem como entrar em contato? Como é que funciona? Sim, é iner360.com.br, é o nosso site. A nossa sede fica em Brasília, mas nós realizamos treinamentos em todo o Brasil. Tchau, Eduardo. Obrigado.